A gente muda de assunto, vamos falar sobre o caso Master. Para isso temos Theo Cury aqui com a gente, nosso analista, também o nosso analista Eli Jonas Maia, de segurança, e a Aline Beckett, que está chegando aqui no Novo Dia com informações também para a gente sobre esse caso e a possível delação premiada de Daniel Vorcaro, assunto que volta aqui ao radar. A defesa do banqueiro está revendo as estratégias para apresentar uma nova proposta para a Polícia Federal. E tem uma outra frente também, né, Aline? Os advogados do Daniel Vorcaro estão buscando diálogo com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro relator do caso no Supremo. O que já sabemos sobre essas várias articulações, Aline? Oi, Carol, bom dia novamente a você, ao Theo, ao Eli Jonas também, a todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Novo Dia. Pois bem, a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro tem revisto a estratégia agora da delação premiada do acordo de colaboração com a Polícia Federal, né? O advogado, doutor Sérgio Leonardo, que assumiu o caso após a saída de José Oliveira Lima, iniciou sim essa reaproximação com o ministro André Mendonça, relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, e segundo a apuração da própria CNN, o relator já teria tido uma reunião também com Sérgio Leonardo após essa mudança na defesa, né? A reconstrução dessa relação teria sido solicitada e pedida pelo próprio Daniel Vorcaro, a equipe da defesa que acabou permanecendo nesse caso. Vorcaro teria sinalizado ali o interesse em ampliar o escopo, o conteúdo dessa primeira versão que foi apresentada e rejeitada pela Polícia Federal. Os investigadores avaliaram ali que essa proposta inicial apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro está abaixo do que era esperado pela Polícia Federal, até porque a PF tem a sua própria investigação, né? Tem as suas próprias apurações, incluindo os dados que foram extraídos ali dos equipamentos eletrônicos do ex-banqueiro. Mas, apesar dessa rejeição, a PF não descarta totalmente ali uma nova rodada de negociação em torno a essa colaboração premiada. Carol, então essas são as informações agora de momento em relação a isso. Essa reaproximação com André Mendonça, neste caso, é feita pela defesa agora do ex-banqueiro. Daniel Vorcaro foi preso em 4 de março, né, ali no âmbito da Operação Compliance Zero. Os investigadores apuram a emissão de títulos falsos no sistema financeiro. Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. E além de Daniel Vorcaro, estão presos ali no âmbito dessas investigações também o pai de Vorcaro, Henrique Vorcaro, e o cunhado Fabiano Zettel. Esse caso do Banco Master é acompanhado no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro André Mendonça, e a investigação é guiada ali, encabeçada pela Polícia Federal. A gente segue por aqui, é claro, acompanhando toda essa repercussão e essa expectativa também ali de novas informações e de uma nova versão dessa colaboração premiada com a Polícia Federal. Volto com você. Obrigada, Aline. E aí, sobre esse assunto, também temos o Eli Jonas com apurações para a gente da Polícia Federal. Porque, Eli Jonas, tínhamos ali uma primeira conversa, né? Tratativas estavam rolando, a proposta foi recusada. O que leva agora a Polícia Federal a reabrir essas conversas em Brasília? Carol, a Polícia Federal reabriu a porta e resta saber se o Daniel Vorcaro vai entrar nessa nova negociação para apresentar uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal, aquela que foi rejeitada formalmente na semana passada. Mas nesse caso específico, agora com essa reabertura aí das tratativas, segundo a Polícia Federal, um ofício foi enviado ao ministro, ao gabinete do ministro André Mendonça, e a PF diz que sim, tem interesse em discutir novamente os pontos da delação premiada e possíveis benefícios ao Daniel Vorcaro. E por que disso? Porque a PF quer um depoimento do Daniel Vorcaro, quer a colaboração dele como um ponto-chave dessa investigação. Sem a colaboração dele, vai ter a investigação, mas com a colaboração dele, a avaliação da PF é que a investigação vai para outro patamar. Então, por isso que a PF tem agora, formalmente, mais uma vez, esse interesse na colaboração, delação premiada do Daniel Vorcaro. Mas alguns pontos ainda precisam ser explicados. Por exemplo, a outra proposta que foi rejeitada pela PF continua sendo analisada pela PGR. E havia, inclusive, um termo de confidencialidade assinado pelo Vorcaro com a PF e com a PGR. A PF saiu do barco, mas a PGR continua. Então, o que a PF explica a partir de agora também com essa nova negociação por parte da PF
é que ela quer seguir junta, mais uma vez, com a PGR. Mas, para isso acontecer, a PGR precisa abrir mão, rejeitar aquela proposta que foi apresentada pela antiga defesa do Daniel Vorcaro e também rejeitar o termo de confidencialidade. E aí o Vorcaro precisa assinar um novo termo e começar tudo do zero. Mais uma vez, novos anexos serem apresentados e aí sim começa uma nova etapa dessa possível colaboração premiada e delação do Daniel Vorcaro com a PGR e com a PF. Carol. É olhar para essa possibilidade desse acordo de fato avançar, de delação premiada de Daniel Vorcaro, não só dele, mas também de familiares. A gente lembra Fabiano Zettel, que também estava nessas tratativas, Telcuri. E no momento em que temos o pai de Daniel Vorcaro e o primo dele detidos. Tem julgamento rolando no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, inclusive que termina hoje, julgamento em plenário virtual sobre a manutenção da prisão deles. O julgamento termina hoje, mas a resposta desse julgamento não vai vir tão cedo porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista ainda na semana passada, quando essa análise no plenário virtual da segunda turma do Supremo começou. Então o julgamento começou, o André Mendonça votou para referendar a própria decisão dele, nenhuma surpresa com relação a isso, o placar estava em 1-0, restavam votar outros 4 ministros, Toffoli não costuma votar nesses casos, mas ainda também não se declarou suspeito nesse em específico. Gilmar Mendes pediu vista, com isso ele suspende a conclusão do julgamento em 3 meses, 90 dias para retomada desse julgamento. Mas como é no virtual, os ministros ainda podem divulgar os votos deles até hoje, às 11h59. Depois que o Gilmar Mendes pediu vista, o Luiz Fux acompanhou o voto do ministro André Mendonça. Esse julgamento, nesse momento, está em 2-0 pela manutenção da prisão do Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Falta ainda o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que ainda não apresentou esse voto. Quando ele apresentar, o julgamento hoje à noite vai terminar às 11h59 e ainda vai precisar ser concluído a partir do voto vista devolvido do ministro Gilmar Mendes. Mas até lá a prisão continua, segue mantida, nada muda, mas isso obviamente traz uma pressão para o que o Eli Jonas vinha falando. Delação premiada, não só dos familiares, mas do próprio Daniel Vorcaro, porque isso tem um peso extra na hora de ele tomar a decisão sobre quem entregar, de que maneira ele vai apresentar essas pessoas e delatar os supostos envolvidos. Pressiona mais, né, para que esse acordo avance. Tem um outro braço, quando a gente fala sobre o caso Master, Telcuri, que é com relação ao BRB. O governo do Distrito Federal e a União chegaram a um acordo para viabilizar um empréstimo de 6,5 bilhões de reais e socorrer o Banco Regional de Brasília. O banco passa por uma crise depois da tentativa de compra do Banco Master. As tratativas começaram durante uma audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux. A proposta prevê o empréstimo com recursos do Fundo Garantidor de Crédito. Em entrevista à CNN, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, classificou o acordo firmado como uma virada de página. Essa é uma virada de página para o governo do Distrito Federal, para a população do Distrito Federal. O fortalecimento do BRB, isso significa que qualquer tipo de instabilidade ficou para trás. O BRB é um banco sólido, é um banco realmente que é estruturante para a economia do Distrito Federal e a economia da região. Cumpre um papel muito importante, um papel social aqui para o DF. E eu tenho certeza que ele sai mais fortalecido neste momento, porque nós conseguimos superar e mostrar a solidez desse banco, que mesmo diante de tanta crise, ele permaneceu firme, né, e nós viramos essa página.